estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com o João Berbel sobre um livro que ele está lançando, que tem como título O Livro da Mediunidade. Mas antes de nós retomarmos essa nossa conversa, que é uma conversa muito importante, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Se você tem a vontade, o desejo, a possibilidade de nos auxiliar a chegarmos a lugares mais distantes, as pessoas que não têm acesso à informação, à orientação, ao consolo, receber essas informações que João está nos passando hoje, você pode nos ajudar a alcançar essas pessoas, se associando ao Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. Você colabora para que mais pessoas se felicitem. E quando nós assim agimos, nós nos felicitamos e colaboramos para um mundo melhor. 0800 12 18 38. Bom, João, eu sempre digo que quem está aqui está colaborando para um mundo melhor. Você está colaborando e muito, né, João? Porque além de você estar aqui trazendo informações, você tem esse trabalho de cura. E no seu livro, você fala de várias são os tipos de mediunidade. E no livro você discorre sobre isso. Na verdade, são os amigos espirituais que ditaram esse livro para você, né? Mas fala de efeitos físicos, fala de materialização e desmaterialização, né, João? Telepatia, audiência, incorporação, psicofonia, psicografia, vidência, enfim. A gente podia falar um pouquinho dessa sua, que a sua principal mediunidade é a psicofonia, é isso, João? Veja bem, nós ainda precisamos aprender muito. Sim. Porque nós estamos também aprendendo aqui. Certo. E aí a gente não sabe nada, né? Temos que aprender muito, que eu sou um João Ninguém, sou um analfabeto, e eu preciso aprender muito, né? Então, os espíritos que às vezes aproximam da gente, a gente tem essa oportunidade de, através deles, passar alguma coisinha para a humanidade. Sim. Mas veja bem, existem muitas formas de mediunidade. Sim. Existe, por exemplo, a vidência e a clarividência. Você sabe me explicar qual é a diferença da vidência e a clarividência? Então, João, eu estou aprendendo. A clarividência anímica, não é isso? Tanto faz. Tanto faz. E a vidência mediúnica ou não? Ou tem outra diferença? É muito fácil. Se nós pegar nas obras básicas, eles têm uma dificuldade muito grande da gente entender o que é uma coisa e outra. Sim. A vidência é quando o espírito se projeta na nossa dimensão. E a clarividência é quando nós projetamos no mundo espiritual. Né? É quando a gente, por exemplo, nós estamos aqui, às vezes, conversando, nós temos a oportunidade daqueles focos, mais ou menos, de poder ver lá no passado, ver aquilo que está acontecendo em casa, você está entendendo? Então, isso é a clarividência. A clarividência é uma forma da mediunidade, a gente mergulhar no plano espiritual para, às vezes, aprender. Muito desses livros que a gente vem escrevendo, a gente utiliza muito dessa clarividência, né? Para atuar junto com os espíritos, para poder você não desfocar daquilo que o espírito está passando para nós. Você vai para o mundo espiritual, é isso? Você vê o mundo espiritual, é isso, por exemplo, João? para que você possa entender. Eu tinha escrito o livro O Evangelho de Darúbio, né? E estava escrevendo o livro Evangelho dos Anjos. Sim. Então era um livro que os espíritos apareceu para mim. Só que eles apareceram para mim em forma de uma luz. E eu não conseguia, de forma nenhuma, olhar para aquela luz. Porque se eu insistisse, eu poderia queimar a retina dos meus olhos. Certo. Tá? Aí eu tive que fazer o quê? Entrar para a clarividência. Abandonar o corpo físico. Para poder entender. Ali, então, eu pude aproximar desses irmãos. E aproximando desses irmãos, eu notei que o que eles tinham que passar para mim. Onde eles disseram, João, nós vamos escrever o Evangelho dos Anjos. Um novo rei para um novo mundo. E eu insistia com eles que eu não estava em condição. Certo. E eles me disseram, você está escolhida há mais de 2000 anos atrás para passar esse livro, né? Que é praticamente um documentário mediúnico com o Evangelho dos Anjos, né? Então, a clarividência é isso. Por exemplo, a gente não consegue, às vezes, um espírito está muito mais na nossa frente, para ele rebaixar, para entrar no nosso mundo, então nós usamos da clarividência para poder projetar no mundo dele, né? Que é uma mediunidade diferenciada, né? Então, muitas pessoas confundem a vidência com clarividência. Clarividência é uma coisa, evidência é outra. Para ficar bem explicado, né? Para a pessoa não tiver dúvida de jeito nenhum, a vidência é quando os espíritos projetam na nossa dimensão. E clarividência é quando nós projetamos na dimensão espiritual. Você consegue as duas, né, João? A gente vem treinando há muito tempo, que Deus, quando a gente começou a ter as crises epiléticas, né? Que a gente estava ali no chão, eu via
Através da clarividência, eu via meu corpo estendido no chão, ouvia as pessoas de volta de mim. E eu me assustava com aquilo ali, né? Ainda via as pessoas falar assim, não deixa a baba dele relar em você, não, você pega de acesso também. Que o povo antigo falava aquelas crises epiléticas era acesso, né? Mas graças a Deus tive a oportunidade de conhecer a dona Arlete, né, a minha esposa, né? Que me levou ao centro espírita, eu pude então ver que realmente aquelas crises epiléticas era aquele desdobramento, né? Que você entrava pela clarividência, que tinha a oportunidade de ver o corpo estendido no chão ali. Pois. E dali a gente veio aprendendo, foram 20 anos trabalhando com os espíritos, com os nossos irmãos inferiores, né, os irmãos obsessores, para chegar ao momento de um dia nós podermos trabalhar com o Dr. Alonso e entender um pouquinho da mediunidade, ver que tudo é um dom. Sim. Cozinhar é uma mediunidade, é um dom, todos os dons estão ligados à mediunidade, né? Tudo que você faz com amor, você vai adquirindo aquele dom e você vai aperfeiçoando na jornada. Nós, como por exemplo, na cura, nós iniciamos com muita dificuldade. A primeira vez que o espírito aproximou perto de mim, eu disse, nós vamos trabalhar assim, assim, eu sentia dificuldade. E te garanto o medo que eu tinha de apresentar ali aquelas pessoas, ser chamado de charlatão, porque a mediunidade de cura passou por uma fase muito complicada e difícil, por médiuns não preparados, né? E então levou a cura espiritual como charlatanismo, em toda parte, não só no Brasil, em toda parte do mundo. Então a gente tinha medo de fazer parte daquele grupo de espíritos, né? Então por isso que eu senti medo. E a gente foi aprimorando, fomos estudando, aprendendo e vendo com os espíritos, eles passando as experiências deles para nós, e nós fomos vendo. É um ponto que hoje, para mim, curar a pessoa ligada junto com o espírito, porque eu não sou ninguém, certo? O espírito vem, utiliza ali daquelas energias magnéticas, ligado ao ectoplasma, né? Cada um já traz aquela lâmina do bisturi, que é a fé, né? E que é colocada naquele cabo ali, e de repente é realizada a cirurgia espiritual, as pessoas é curada. Então a gente teve que estudar muito, aprender muito com os espíritos, né? Errar muito também, porque ninguém é perfeito. Eu me lembro que quando eu comecei na doutrina espírita, nossa, quando eu tive a notícia que eu fiquei mediunizada ali, aquela mesma sensação de desmaiar e não desmaiei mais, deu aquela vontade de trabalhar, minha filha do céu, para mostrar que o espírito estava ali. Quanto tapa eu dei na mesa, quanto palavrão eu falei. Agora você acha que o culpado de ser obsessor é o João Berbel? Pois é, João. O culpado é o João Berbel. Por quê? Porque não tinha disciplina suficiente para enfrentar uma situação daquela ali. Então, por isso que hoje a gente encontra muitos médiuns em desequilíbrio e a gente trata com muito amor, com muito carinho, porque nós fizemos parte dessa história. Muito bom, eu acho que isso é um ensinamento interessante e acho que a gente vai, depois do intervalo, nós vamos falar um pouquinho mais ainda sobre essa sua orientação, porque eu acho que é a maior dificuldade de todos os médiuns atualmente. Nós vamos dar um breve intervalo e já voltamos.